Fala, aluno redator, tudo bem? Sou o professor Rafael Hora, professor de Biologia, e trouxe uma dica Enem muito importante para a gente falar hoje sobre musgo. Sabe a importância ecológica desse vegetal na natureza? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo até o final. Para a gente iniciar o nosso assunto, falar sobre característica geral. Uma coisa que é muito importante, eu trouxe para a gente informações, os principais argumentos para a gente trabalhar nesse vídeo. Então olha só, primeira dica muito importante sobre características. Esses vegetais, gente, eles são avasculares. O que significa dizer? Que eles não têm vasos condutores de seiva, ausência de vaso condutor de seiva. O transporte de substâncias nesse vegetal acontece por difusão. Ele passa suas substâncias de célula a célula. Com isso, delimita o vegetal a crescer. Ele não tem uma dimensão de tamanho. Os musgos, entre outras briófitas, elas são muito pequenas, certo? Dentro do reino dos vegetais, gente, não só o musgo, mas existem outros tipos de briófitas, como as hepáticas. Dentro do reino do vegetal, existe uma outra organização, em filos. Esses filos estão relacionados às briófitas folhosas, às briófitas talosas, e dentro do reino dos vegetais existe um filo conhecido como propriamente briófitas, certo? Quem representa esse filo das briófitas, gente, são os musgos, tudo bem? Esses caras, eles são muito primitivos. Dentro de uma escala evolutiva, eles apresentam as características mais simples, perfeito? A gente vai ver elas aqui. Além de ser avascular, eles terem a ausência do vaso condutor de seiva, eles também têm a ausência do tubo polínico, que é uma estrutura que permite, né, uma facilidade na hora da fecundação. Tá? Por não ter o tubo polínico, eles apresentam uma característica que a gente chama de acifonólogo, com dois S, tudo bem? Por serem avasculares, acifonólogo, esses vegetais também, gente, eles são hidrodependentes, tá? Eles dependem da água para se reproduzir. Aonde não tem água, então tem dificuldade de água, esse vegetal ele vai morrer facilmente. Por isso que no verão, aquele musgo que encontra na calçada e no muro das casas, no verão, ele morre, gente, ele morre com facilidade, pela questão da ausência da água, que é essencial no processo de reprodução. As briófitas, gente, uma comparação análoga, que a gente fala que esses vegetais eles são anfíbios do reino vegetal, por eles participarem desse processo de transição do meio aquático para o meio terrestre, perfeito? Então eles não conseguiram se desprender da água exatamente por causa da reprodução, que ela é essencial no meio úmido, certo? No meio onde tem necessariamente a presença da água. Além disso, gente, esse vegetal ele também gosta do ambiente sombreado. Então ele gosta do meio sombreado, do meio úmido, pela questão da necessidade da água na sua reprodução. E esse vegetal exerce uma importância ecológica muito grande na natureza. Eles são conhecidos como bioindicadores de poluição, certo? Poluição do ar, qualidade do ar. Então, aonde a qualidade do ar está comprometida, está com uma poluição do ar, esse vegetal, gente, ele vai sofrer com essas mudanças e ele acaba morrendo. E aí, tendo uma observação, né, uma observação científica, um olhar diferenciado, percebe que pode estar relacionado à questão da qualidade do ar ou também a um outro fator, já que esses vegetais eles são um tanto sensíveis. Outro detalhe, dentro do reino dos vegetais, tá? Esse reino ele é dividido em dois grandes grupos, tá? O primeiro grupo a gente chama de criptógamos, que está relacionado às pteridófitas e às briófitas, tá? As briófitas, gente, elas não têm o órgão sexual à mostra, o órgão sexual é escondido. Por isso, criptógamo. Cripto significa oculto, escondido, e gama significa órgão, tá? Já na frente a gente vai estudar mais, falar sobre os vegetais em outros vídeos. Vocês vão ver que as gimnospermas e as angiospermas, elas pertencem a uma outra classificação que a gente chama de fanerógamo, tá? Fano significa amostra, o órgão sexual amostra, no caso aí das flores e dos estróbilos, que estão, de fato, relacionados aos órgãos sexuais visíveis nesse vegetal. Além do mais, gente, os musgos, eles têm os seus gametas reprodutivos. Esse musgo, ele tem na sua fase de vida, no seu ciclo de vida, uma alternância de geração, tá? Em uma fase da vida, esse vegetal, ele vai ser esporófito, e em uma outra fase da vida, ele vai ser gametófito.
O esporófito, gente, ele é diploide e a reprodução acontece de forma assexuada. Nas briófitas, o esporófito ele é passageiro, enquanto o gametófito ele é haploide, a reprodução é sexuada e ele é duradouro. Por que duradouro, professor? Isso é necessário saber? É porque nos outros grandes grupos que a gente vai estudar a seguir, a gente vai ver que isso daí vai mudar. Enquanto nas briófitas o gametófito ele é duradouro, tá? Nos outros grandes grupos isso daí vai mudar. O esporófito vai ser o duradouro pela presença dos vasos condutores. Isso é muito importante ressaltar, tá, gente? Dentro da estrutura do gametófito existe uma outra estrutura que a gente chama de gametângio. É a estrutura que guarda os gametas. E nas briófitas, a estrutura que guarda o gameta masculino a gente chama de anterídeo, enquanto o gameta a gente chama de anterozoide, perfeito? O feminino, a estrutura que guarda o gameta feminino a gente chama de arquegônio, enquanto o gameta feminino que guarda nessa estrutura a gente chama de oosfera, tá? Com 2 O. Isso, para esses dois gametas, eles se encontrarem na natureza, bem lembrado que precisa da participação da água, por isso que esses vegetais são considerados hidrodependentes, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quer saber essas dicas e outras mais sobre diversas áreas do conhecimento? Vai no canal nosso canal no YouTube, tá? Intensivo Redator. Tem a nossa página no Instagram também, Intensivo_Redator. Segue a gente lá, fica por dentro de todas as dicas e te prepara para fazer uma boa prova de Enem em demais vestibulares. Valeu!